A partir de agora a gente já está aqui gravando a aula. E aí quando for no final eu vou tentar fazer o upload e vou ver, obviamente, se o microfone funcionou perfeitamente, já que ele está sendo utilizado para transmissão. Eu não sei se ele vai pegar completamente, mas vamos lá. Então, o nosso estudo de hoje, pessoal, é basicamente nosso estudo de hoje é basicamente o estudo do modelo TCP/IP, tá certo? A gente viu um pouco na aula passada algumas definições iniciais, né, naquele vídeo que foi postado. E a partir de hoje a gente vai então tentar compreender um pouco sobre o modelo TCP/IP. É um modelo então mais utilizado hoje em dia. E aí a gente vai então tentar entender um pouco sobre ele. É então a arquitetura, o modelo TCP/IP, a arquitetura então de protocolos existente comercialmente dominante, tá certo? Que é então especificada e extensivamente utilizada mesmo antes do modelo OSI. Foi então desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e é então utilizado massivamente, utilizado então nas conexões da nossa internet, que é então utilizada. Certo? Então vamos lá, qualquer dúvida vocês mandam um chat aí ou liga o microfone. Então, uma definição mais usual desse modelo de arquitetura TCP/IP se diz o seguinte: é um conjunto de protocolos, tá certo? É um conjunto de protocolos de comunicação entre computadores em rede que se caracteriza pela definição de um modelo padrão de camadas para a implementação na arquitetura de rede. Então, a gente citou na aula passada aquele modelo de 4 camadas, tá certo? Então, é a definição do modelo, a caracterização do modelo, em que cada modelo daquele possui, então, um conjunto de, de, de protocolos, tá certo? De protocolos que são, então, utilizados para prover os recursos de conexões em rede. E aí, com um objetivo semelhante ao modelo OSI, no que diz respeito então à divisão da arquitetura em camadas, o modelo TCP/IP consiste então na junção dos protocolos TCP e o IP, certo? O protocolo TCP é o protocolo de controle de transmissão e o protocolo IP é então o protocolo de interrede. E a gente vai ver então nesse modelo de protocolos existem então diversos outros protocolos que foram então implementados com finalidades específicas. Como a gente viu então, na tabela aí mais à direita, nós temos então as 7 camadas do modelo OSI, que se resumem em apenas 4 camadas do modelo TCP/IP, que são então essas camadas aí da tabela mais à esquerda. E o que se relaciona então entre esses modelos é justamente os seguintes protocolos que estão aí apresentados nessa tabela do meio e que a gente vai então entender a sua função dentro do modelo TCP/IP. A gente vai entender um pouco sobre cada um na próxima aula, não na aula de hoje. Então, a arquitetura TCP/IP ela é formada então por alguns níveis de camadas. Nós temos então o nível de aplicação que corresponde à comunicação entre processos de aplicação, entre serviços de aplicação, entre aplicações específicas como sistemas web, etc. O nível de transporte, tá certo? Que possui então as funções de transmissão de dados fim a fim e que pode então incluir mecanismos de confiabilidade. Quando a gente fala de confiabilidade, é justamente falar de controle de fluxo, controle de erros, controle de tráfego e assim por diante. E suprime esse nível de transporte, ele suprime então detalhes de níveis inferiores, como o nível de rede, que é aí um nível inferior ao nível de transporte, que é capaz então de realizar o roteamento o roteamento de pacotes e o que chamamos também de interface entre o sistema e a rede. São apenas algumas pontuações iniciais e a gente vai começar a entender um pouco ao longo dessa aula e ao longo das próximas aulas. Se tiver alguma dúvida, pessoal, é só falar aí. Vocês conseguem me escutar fluentemente, não é isso? Então vamos lá, minha gente. Dando continuidade a essas definições,
dando continuidade então a essas definições de modelo de arquitetura TCP/IP. Entre outras definições, nós temos a seguinte, que na arquitetura TCP/IP, a lógica de posicionamento das camadas, as 4 camadas lá expostas, dispõe que aquelas mais superiores, elas se encontram mais próximas do usuário, ou seja, por exemplo, a camada de aplicação, ela é a camada então de frente com o usuário e trabalha então com dados mais abstratos, tá certo? E dentro desse conjunto de protocolos, cada uma das camadas é então programada para responder por um grupo de tarefas específicas, certo? Cada camada tem aí suas tarefas específicas e serviços definidos para garantir então a integridade e a entrega de dados que são então trafegados na rede, do que será então a entrega de dados trafegados, do que será então executado na camada superior dentro da minha rede. Aí vamos falar um pouco sobre as camadas, tá certo? Vamos falar um pouco sobre essas camadas. A gente vai só definir essas camadas do modelo TCP/IP e na próxima aula a gente vai começar, na verdade, ao longo do curso, a gente vai então passar a entender e compreender um pouco sobre cada camada e sobre cada protocolo que está então descrito nessa camada. A camada de aplicação é então o topo da arquitetura TCP/IP, tratada então de forma monolítica, onde são realizados a maior parte das requisições para a execução de tarefas na rede. Então ela é uma camada que ela tem contato com o usuário e o usuário então realiza um conjunto de requisições e as requisições elas partem da camada de aplicação. Então ela é a camada que faz a comunicação entre programas e os protocolos de transporte, certo? Então essa camada mais front que faz a comunicação entre os programas que são executados pelo usuário e os protocolos da camada de transporte, visando que a camada de transporte é aquela camada intermediária, e é então responsável por tudo que está relacionado aos serviços de comunicação que visam a interação junto ao usuário. Certo, gente? Então, dentro da camada de aplicação, são utilizados alguns dos seguintes protocolos. Protocolos de correio eletrônico, protocolos de transferência de dados, certo? Protocolos de definição do mecanismo de envio dos pacotes. Então, alguns protocolos também é o que a gente vai entender ao longo dessa disciplina, como os protocolos aí mencionados, o protocolo Telnet, FTP, DNS, HTTP e SMTP. São apenas alguns exemplos dos mais utilizados e a gente futuramente vai entender um pouco sobre cada um. Aí nós temos então a camada de transporte, tá certo? A camada de transporte é então a segunda camada de cima para baixo no processo de hierarquização dessa arquitetura. Ela é então a camada aí, que está aí no meio das camadas da arquitetura TCP/IP e corresponde então igualmente à mesma camada do modelo OSI, ou seja, ela tem as mesmas funções, os mesmos protocolos. Neste nível de camada, são então executadas ações que estão relacionadas à confiabilidade e integridade dos dados, certo? Através de funcionalidades como controle de fluxo, controle de erro, sequenciação e multiplexação de mensagens. Como eu estava citando anteriormente, é uma camada que faz esse processo de garantir a confiabilidade e a integridade dos dados. Depois da camada de transporte, nós temos então outra camada estratégica, que é a camada de internet, também conhecida como interredes, que é então responsável pela permissão do envio de pacotes por hosts a qualquer rede e pela garantia de que esses dados cheguem ao seu destino final. E por último, a última camada aí é então a camada de interface de rede, é então a chamada camada de base da arquitetura TCP/IP, e ela é correspondente lá nessa nossa tabela, a última camada que ela é correspondente no modelo OSI às camadas de enlace e física, certo? Então vamos voltar para lá. A camada de interface de rede é então correspondente às camadas de enlace e física do modelo OSI, onde se ocorre a conexão básica do host com a rede, certo? Por meio de algum protocolo capaz de enviar os pacotes IP.
Então, através dessa camada, é então possível transmitir, fazer o processo de transmissão de dados a outros componentes dentro da mesma rede física, além de realizar o envio do datagrama, ou seja, do conjunto de dados recebido pela camada de internet, através de quê? Dos meios físicos da minha rede. Certo, gente? Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Eu volto para um slide, me digam aí. Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Em relação, vamos falar agora um pouco em relação à estrutura, certo? De alguns componentes na minha rede, certo? Então, falar de estruturas, a gente fala então de topologias. E a gente já começa tratando sobre topologias, em que topologia refere-se ao formato, à forma como os enlaces físicos e os nós de comunicação, ou melhor, e os nós de comutação estão então organizados, determinando os caminhos físicos existentes e utilizáveis entre quaisquer pares de estações conectadas a essa rede. Então, falar justamente de topologias é falar do formato a como os nós, numa rede, estão então organizados. E aí falar de topologias é falar de alguns conceitos importantes, como o conceito de linhas de comunicação, em que as linhas, ou seja, as ligações físicas entre dois nós, podem ser então de dois tipos, que estão aí mostrados nas seguintes figuras. O primeiro tipo é o modelo ponto a ponto, que caracteriza-se pela presença de apenas dois pontos de comunicação, um em cada extremidade do enlace ou ligação em questão. Ou seja, o modelo ponto a ponto é o quê? Um nó está ligado diretamente a outro, tá certo? Não importa, tipo, se um nó está ligado a três nós, mas ele está diretamente ligado a outro nó, tá certo? Então, esse é o formato de conexão ponto a ponto. O formato multiponto, nesse formato, observa-se então a presença de três ou mais dispositivos de comunicação com possibilidade de utilização no mesmo enlace, ou seja, no modelo multiponto, é como se eu tivesse uma estrutura, como um barramento, esse barramento, ele fornece a conexão com três ou mais dispositivos de comunicação, certo? Com a utilização desse mesmo enlace, certo? Que foi então construído. Aí, minha gente, em relação ainda a topologias, a esse estudo de como as coisas estão organizadas, tá certo? A forma de utilização do meio físico que conecta-se então às estações da origem, a seguinte classificação sobre a comunicação no enlace, tá certo? Em relação à comunicação, no formato simplex, o enlace é então utilizado apenas em um dos dois possíveis sentidos da transmissão. Então, por exemplo, o simples é essa primeira figura, mais à esquerda, que eu estou passando a seta aqui, não sei se vocês conseguem ver. Mas, nesse modelo aqui, esse é o modelo simples. Eita, vou voltar aqui. Vocês conseguem ver, né? Modelo simplex. Tá certo? Já o modelo half duplex é então um enlace que ele pode ser utilizado em dois possíveis sentidos da transmissão, certo? Então eu tenho aqui um enlace que ele pode ser então utilizado em dois possíveis sentidos da transmissão, porém apenas um por vez. Então ele permite a comunicação tanto indo ou voltando, porém um de cada vez. Já no modelo full duplex, certo? Em relação à comunicação, o modelo full duplex, o enlace é então utilizado nos dois possíveis sentidos de transmissão, certo? De forma simultânea. Então, no primeiro modelo, voltando. No primeiro modelo, nós temos o modelo simplex, então, numa enlace aqui de comunicação, a comunicação é feita apenas de um lado para o outro,
certo? No modelo half duplex, o enlace então ele pode ser utilizado para comunicação nos dois sentidos, porém a comunicação ela é feita de uma forma por vez, ou seja, no sentido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E no terceiro modelo, no modelo full duplex, a comunicação é permitida de forma simultânea, certo? Aí nós temos também já em relação às redes, tá certo? Ao modelo de redes, nós temos então redes geograficamente distribuídas e redes locais e metropolitanas. Redes geograficamente distribuídas, depois eu vou preparar acabei esquecendo de colocar aqui uma imagem mostrando como é a estrutura dessa rede, mas é um modelo de rede que permite que tem a seguinte estrutura. É uma rede, então, totalmente ligada, que utiliza a topologia do tipo anel e pode ser também parcialmente ligada. Já no modelo de rede local e metropolitana, certo? Nós temos, então, a possibilidade de utilizar-se das estruturas estrela, anel e barra. Então, no modelo então de redes geograficamente distribuídas, nós temos então o formato totalmente ligado, em que todas as estações, então aqui já tem uma imagem que dá para ver melhor como é que funciona. Todas as estações são ligadas entre si, certo? Então todos os nós aí são ligados entre si. As conexões são no formato ponta a ponto e full duplex, como a gente entendeu no slide anterior. Um modelo então altamente confiável, porém de um custo muito elevado, portanto considerado economicamente inviável. Por que economicamente inviável? Porque conectar-se numa rede, como vocês estão vendo aqui, os nós estão conectados, em que todos os nós estão ligados entre si, isso, do ponto de vista econômico, é extremamente inviável, porque o custo para manter essas conexões é muito alto, certo? E aí no formato anel, certo? Esse modelo aí, topologia anel, a interligação é através de um caminho fechado, certo? A gente tem as estações que as suas conexões nessas estações, nesses nós, estão ligados formando um caminho fechado. O custo ele é então bastante reduzido, porém é encontrado então um alto retardo de transmissão, visto que eu estou num nó aqui de um lado e quero enviar para o outro. Então eu tenho que percorrer um caminho acessando outras estações até chegar no meu destino final. E isso possui, obviamente, um certo retardo na transmissão, se comparado com o modelo, então, totalmente ligado, em que as conexões elas são diretas. Beleza, gente? Alguma dúvida? Quem quiser pode comentar. Aí nós temos então o formato parcialmente ligado, que não é nenhum nem outro, né? Nem é totalmente ligado, nem é anel. É o formato parcialmente ligado, em que nem todos os nós são interligados entre si, tá certo? Permitindo-se então conexões ponta a ponta no modelo full duplex. Possui então uma confiabilidade maior, certo? Porém um custo aí razoável se comparado com os modelos anteriores observados. Aí nós temos então o modelo estrela, em que o conjunto de estações conectadas em um módulo central, tá certo? Então existe então nesse modelo estrela um módulo central aqui no meio, certo? Em que esse módulo central permite as conexões com os outros nós, certo? Isso aí são apenas algumas informações que depois a gente comenta. Em relação a esse modelo estrela, em relação à confiabilidade, uma boa confiabilidade no cabeamento nas estações, porém uma confiabilidade crítica no módulo central, visto que se a gente tem um módulo central que conecta todo mundo, e esse módulo por algum momento ele é corrompido, ele é queimado, ele é subtraído, então toda a rede ela fica então, ela é dependente desse módulo central, então a rede acaba se, se quebrando e aí não permitindo a conexão entre os diferentes nós. Aí nós temos também o formato no modelo anel,
certo? Em que basicamente é um conjunto de estações conectadas através de um caminho fechado, certo? Bem parecido com aquele outro formato que a gente viu anteriormente, porém não é um barramento, é um formato em que existe um caminho fechado entre essas conexões e basicamente as estações elas são ligadas nos repetidores, então esse pontinho, esses quadrados retângulos vermelhos aqui são os repetidores, certo? E as conexões entre os nós são ponto a ponto entre os repetidores e os repetidores se conectam realizando esse modelo aí no formato do tipo anel. Em relação à confiabilidade desse modelo, é uma confiabilidade então crítica nos repetidores em laços físicos, visto a dependência dos repetidores, certo? E que esses repetidores externos, eles então minimizam o que chamamos de vulnerabilidade, porque a conexão é através de um repetidor e não com os nós. Aí nós temos também um modelo tipo barra que a gente viu naquele formato, naquele modelo de conexão entre os pontos, em que as conexões são multiponto, certo? E é referente então a um conjunto de estações que estão conectadas ao mesmo meio de transmissão. Então a gente tem aí um meio de transmissão, sei lá, um barramento, alguma coisa assim, é uma linha de transmissão em que esses nós estão então conectados ao mesmo meio de transmissão. São conexões então multiponto. As estações escutam transmissões de todas as outras, certo? E permite então mensagens de difusão, broadcast. Permite então a configuração no modo promíscuo ou modo espião, que a gente vai entender essas configurações ao longo do estudo dos protocolos. Em relação a esse formato barra, o controle de acesso pode ser então centralizado ou descentralizado, tá certo? A gente vai entender um pouco depois. E ainda em relação a essas as topologias, elas podem então ser classificadas em topologia física ou topologia lógica. Topologia física ela é então definida pelo layout físico utilizado na instalação da rede, tá certo? E a topologia lógica ela é então observada sob o ponto de vista das interfaces das estações com a rede. Nesse formato de topologias, as conexões podem então ser utilizadas ou então podem ser criadas com a utilização de equipamentos concentradores, como por exemplo aí hubs e switches, tá certo? Tem um desenho aí de como funciona cada modelo. O hub ele permite apenas uma única transmissão por vez. A sua topologia física é no formato estrela e a topologia lógica no formato de barramento. E o switch ele suporta então transmissões simultâneas das estações, o que multiplica as taxas efetivas de transmissão. Então o switch é considerado aí uma tecnologia mais eficiente porque ele multiplica então as taxas efetivas de transmissão. E aí, para a gente finalizar, pessoal, esse estudo de hoje, tá certo? Esse estudo de definições, a gente então entende aí um pouco sobre os principais benefícios da arquitetura TCP/IP. Tá certo? Eu só abrir aqui uma coisa para que a gente possa compreender sobre esses benefícios. Qual o benefício primordial que a arquitetura TCP/IP provê que diga, é então a segurança no processo de troca de dados entre os hosts. Então essa definição das camadas permite então a criação de níveis de segurança entre as camadas, tá certo? Permitindo então uma conexão segura, ou seja, promovendo segurança no processo de troca de dados entre hosts. Outros benefícios estão aí listados e a gente vai comentar um pouco sobre eles. O primeiro, a padronização. A padronização, por ser um protocolo considerado roteável, completo e passivo de integração com todos os sistemas operacionais disponíveis hoje no mercado. Então, é um modelo arquitetural
em que é permitido utilizar, certo, com qualquer sistema operacional disponível no mercado, Linux, Windows, Mac, macOS, enfim. Outro benefício é relacionado, então, à interconectividade, certo? Em função de quê? Em função de se tratar de uma tecnologia que possibilita a conexão entre sistemas não compatíveis, tá certo? Então, ela possibilita essa conexão entre sistemas distintos. Outro benefício, certo? É relacionado, então, ao roteamento, em que, habilitando a conexão remota de internet, tanto por tecnologias mais antigas quanto mais recentes. Ou seja, é possível habilitar-se a conexão de internet através de quê? De tecnologias de versões mais antigas como versões mais recentes. E então, até que o programador, o arquiteto de redes, ele não se preocupa com essas questões que estão levantadas por esse benefício. Ou seja, é como se a arquitetura ela já possui esses benefícios e o, o arquiteto de rede, o programador, quem está utilizando a rede, não está preocupado com essas questões. Então já são consideradas aí como benefícios. Outro, Outros pontos positivos são justamente um protocolo robusto, certo? Que apresenta um conjunto de protocolos escalável, certo? Multiplataforma e que permite a utilização em sistemas operacionais entre dois pontos distantes, certo? Entre dois pontos distantes quaisquer. E o último benefício aí listado é a internet, que representa então a vantagem de obtenção do acesso à internet por meio então da suíte de protocolos TCP/IP, ou seja, se prover a internet através desse formato arquitetural do modelo TCP/IP. Certo, minha gente? Deixa eu desligar aqui a gravação.